Ontem eu tive aqui nesse plenário uma conversa muito produtiva com o senador Davi Alcolumbre. Falamos sobre a PEC 221 de 2019, que está na CCJ, depois de ter sido aprovada na Câmara, eu diria praticamente por unanimidade. Foram somente 22 votos contra no primeiro turno e 19 no segundo turno. Tudo indica que aqui no plenário do Senado vamos na mesma toada. Vamos aprovar essa PEC tão importante para o povo trabalhador brasileiro. Essa PEC trata da escala 6x1, o fim da jornada de trabalho, e vamos caminhar, então, da jornada de trabalho de 44 horas, e estaríamos caminhando para as 40 horas semanais, sem redução salarial. O presidente Davi, a qual aqui, mais uma vez, eu agradeço, marcou que, de fato, dia 1º de julho, nós teremos aqui uma grande sessão de debate temático sobre a redução de jornada. E disse também que ele, nesse mesmo dia, vai receber, pelo pedido que fizemos, as centrais sindicais da mesma forma como ele recebeu o setor empresarial. Muito obrigado, presidente Davi, que fez aqui no plenário ontem um desabafo. Eu sou daqueles que, quando alguém acusa alguém, tem que provar. Também estarão presentes nesse evento, tanto no plenário como também com o presidente Davi, os deputados Reginaldo Lopes e Érica Hilton. Está previsto também o vereador Rick Azevedo, que lidera o movimento Além da Vida. Nesse mesmo dia, eu diria que teríamos aqui um palco iluminado, fazendo um bom debate sobre a importância de reduzirmos a jornada de trabalho, como fizemos há 40 anos atrás na Assembleia Nacional Constituinte. Presidente Davi, porque havia uma onda no ar que poderia não haver esse debate dia 1º. O presidente Davi foi muito firme, chamou seu assessor e diga que eu ajustei com o Paim, ajustei com o Laércio, que é o primeiro signatário, o senador, que vai ter o debate, sim, nesse dia 1º de julho, sobre esse tema tão importante. Nesse dia, serão ouvidos senadores, senadoras, líderes empresariais, líderes sindicais e outros estudiosos do tema, como o DIESE, o DIAP e a entidade dos empresários. Mas avanço, senhor presidente, para dizer que hoje pela manhã eu recebi em meu gabinete, com enorme satisfação, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Ele, que é prefeito da capital gaúcha, Porto Alegre, Sebastião Melo, foi muito cortês. E o tema é o mesmo, jornada de trabalho. Ele deixou claro que a entidade que ele preside não é contra a redução da jornada de trabalho sem redução salarial para 40 horas. Ele enfatizou que essa entidade de prefeitos de todo o país quer discutir a transição dos contratos em vigência do serviço público, a maioria empresas terceirizadas. Eu disse com muito carinho ao prefeito Melo que os deputados trataram de forma diferenciada os contratos públicos das terceirizadas com as prefeituras, nessa PEC A221. E, ao mesmo tempo, estendia ele, com a liberdade que o presidente Davi já nos deu, para que ele venha no dia 1º de julho, fazer a sua exposição, ou ele ou alguém por ele indicado, em nome dos prefeitos de todo o país, para esse primeiro debate da jornada de trabalho. Para mim foi importante ouvir que os prefeitos não são contra a redução da jornada de trabalho. Querem só discutir de forma, digamos, mais aprofundada a questão da transição. Mas, presidente, a sociedade brasileira está nos acompanhando todos os dias. Quer seja aqui, quer seja pela imprensa, quer seja nos debates que estão acontecendo em todo o país. É um tema que vai ao encontro da dignidade humana, da saúde física e mental das pessoas, de homens, de mulheres, eu diria até dos jovens, se estão na empresa ou não estão. Porque o reflexo de uma jornada exaustiva, ela reflete na família. Estamos aqui falando também da educação, do ensino técnico, do lazer, do desenvolvimento do país. A redução da jornada, ela conversa, ela dialoga com o crescimento, inclusive, do mercado interno, do comércio. Enfim, é mais dinheiro circulando, é mais gente trabalhando,
Falei aqui ontem de uma perspectiva de quase 4,5 milhões de novos empregos, além de fortalecer a Previdência. Segundo o IPEA, mais de 31,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras formais cumprem jornada de 44 horas semanais, o equivalente a cerca de 74% dos empregados com jornada registrada. São justamente os trabalhadores de menor renda, menor escolaridade, os mais atingidos pelas jornadas extensas. Quando falamos em reduzir a jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial, estamos falando de mais qualidade de vida a milhões de brasileiros. Mais tempo livre significa mais circulação de pessoas nas cidades. Mais circulação significa mais consumo significa mais vendas para o comércio. Provamos isso, porque dizíamos na tribuna, na Constituinte, e alguns duvidavam, mas foi exatamente o que aconteceu. Tanto que o desemprego no Brasil hoje está em torno de 4% a 5%. Mais vendas significam mais produção industrial. Mais produção gera o quê? Mais empregos. Mais empregos geram o quê? Mais arrecadação para estados e municípios. É o fortalecimento do mercado interno, que sempre foi um dos principais motores do crescimento brasileiro. Assim como foi um debate que enfrentei também da questão do salário mínimo. Diz que aquela minha ideia de inflação mais PIB ia quebrar o país. Foi capa de um jornal, eu não vou citar o jornal, o país quer quebrar o país. E o salário mínimo, inflação mais PIB, chegou a mais de $350, e todos dizem, é muito pouco, tem que ser um pouco mais. Enfim, eu repito a história. Como é o salário mínimo fundamental para o mercado interno, é também uma jornada reduzida. As famílias brasileiras respondem por mais de 60% do PIB. Quando o trabalhador tem mais tempo disponível para viver, para consumir, para estudar, por que não dizer passear, viajar, frequentar atividades culturais. Sabe quando eu comecei a conhecer mais atividades culturais? Por não ter tempo, presidente. Eu reconheço aqui, foi a partir do momento que eu disse que eu não ia mais concorrer. Porque o meu trabalho era de dia aqui e de noite em casa, estudando o que eu ia trabalhar no outro dia. A partir do momento que eu não vou mais concorrer, deu para ir reduzindo um pouco. Agora me deu o direito de ver no teatro a história de Mandela, de ver num teatro uma história muito linda aquela que foi a grande companheira do nosso querido Garrincha, Elza Soares. Nada melhor que um presidente que ajuda o homem na tribuna. Fui ver e fiquei empolgado com a história de Elza Soares, que reflete um pouco a história de Garrincha. E eu fui ver outras peças de teatro que agora eu me convenci o quanto que eu perdi no longo desses 40 anos de não estar mais num teatro. Parabéns, vida longa à cultura. Praticar esporte, conviver com a comunidade. Toda a economia local é beneficiada. Quem ganha com isso? Ganha a padaria do bairro. Sim, a padaria do bairro. Ganha o supermercado, ganha a farmácia, ganha o restaurante, ganha o salão de beleza, ganha o comércio de rua, ganha o setor de serviços, ganha as pequenas e médias empresas, mas ganham também as grandes empresas. Se não a GM no Rio Grande do Sul, que tem milhares de trabalhadores, não tinha aplicado já a jornada de 40 horas, Cleitinho, porque você tem um projeto exatamente fixo, 40 horas semanais. Ganham também as prefeituras, arrecadam mais ISS, recebem maior participação no ICMS, fortalece as economias locais. A lógica é simples, senhor presidente, e eu vou terminar no tempo que Vossa Excelência me deu. A lógica é simples. Trabalhador exausto consome menos. Fica deitado no sofá. Eu sei do meu tempo. Eu pegava às 6 horas da manhã, às 6 horas da noite. Não é que eu trabalhava, porque eu sempre disse que a jornada era 6x2. Não é que eu trabalhava porque eu queria mais. É que eu tinha que fazer hora extra para sobreviver. Exausto, consome menos. Trabalhador valorizado movimenta a economia. Por isso eu reafirmo meu compromisso histórico com o fim da escala 6x1 e com a redução da jornada para 40 horas semanais sem redução salarial. Foi uma luta grande na Constituinte. Os argumentos daquela época, presidente, é o mesmo que eu ouço hoje. Não mudou uma vírgula. Não mudou uma vírgula. Ajudamos a reduzir de 48 para 44 e deu certo. E a luta continuou. Uma luta por mais emprego, por mais qualidade de vida, por mais saúde, por mais convivência familiar, por mais consumo e desenvolvimento. Por um mercado interno forte, por cidades mais dinâmicas, por mais arrecadação para os municípios, por um Brasil mais justo, mais humano e mais próspero.
Estamos falando aqui de políticas humanitárias. Eu espero que assim caminhe a humanidade. O mundo todo está fazendo esse debate. No Brasil não poderia ser diferente.